Vamos começar então com o mantra de hoje. Como árvore humana, sinto alegria nas pedradas que recebo, porque todas as vezes saem de mim virtudes que às vezes nem sei que possuo. É a exigência do ofensor que tira de onde aparentemente não existe o que ele quer. É do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, pergunta 784. A perversidade do homem é bastante grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganas-te. Observe bem o conjunto e verá que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É isso o que está acontecendo. No livro O Céu e o Inferno, mais uma mensagem de um suicida. Chama-se Luiz e a Pespontadeira de Botinas. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Victorine R., com a qual em breve deveria se casar, já tendo mesmo corrido os proclamas do casamento. As coisas estavam nesse pé e eles já se consideravam quase definitivamente ligados, e como medida econômica, diariamente o sapateiro vinha almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, ao jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade, e obstinando-se os dois nas opiniões, as coisas foram a ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não voltar mais. Apesar disso, no dia seguinte veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, pré-julgando talvez pela cena da véspera, que poderia acontecer, quando não mais há tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abri-la. Novas súplicas do repelido, novos protestos não ecoaram no coração de sua pretendida. "Adeus, pois, cruel!" exclamou o pobre moço. "Adeus para sempre. Trate de procurar um marido que te estime tanto quanto eu." Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e logo após o baque como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz se assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair porquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre a vizinhança e Victorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo, estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto que ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida.
Aí estamos na Sociedade de Paris, em agosto de 1858. A pergunta é feita ao espírito São Luís. A moça causadora involuntária do suicídio tem responsabilidade? Sim, porque não o amava. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ela procurava uma ocasião de se descartar, e assim fez, em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde. Nesse caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Exatamente. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta, e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio. É evidente. E o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura se libertar da vida por motivos de covardia. Mais tarde, evocado o espírito de Luís G., foram feitas as seguintes perguntas. Que julga da ação que praticou? Victorine era uma ingrata, e eu fiz mal em me suicidar por sua causa, pois ela não merecia. Então não te amava? Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos, e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. E o seu amor por ela era sincero? Paixão somente, acredite, pois se o amor fosse puro, eu teria me poupado de lhe causar um desgosto. E se acaso ela adivinhasse a vossa intenção, persistiria na sua recusa? Não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má. Mas ainda assim não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Batendo-lhe a porta, tinha a ideia de se matar caso se desse a recusa? Não, não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Parece que não deplora o suicídio senão pelo fato de Victorine não merecê-lo. É realmente seu único pesar? Nesse momento, sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Chegará a compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver livre dessa perturbação. Fiz mal, deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras, e infelizmente ele só compreende mais tarde, ou bastante tarde. Diz que tem um desgosto. Qual é? Fiz mal em abreviar a vida, não deveria fazê-lo. Era preferível suportar tudo a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro, e é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. E uma nota final. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, esse já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas sua pena é leve, porque apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não a fria premeditação dos suicidas,
que buscam se subtrair às provações da vida. É um caso bastante interessante mesmo. E assim terminamos com uma trova dos trovadores do além. É de Anísio de Abreu. Por teres casa e tesouro, não te faças de anjo à frente. Doente num leito de ouro, não deixa de ser doente.